Para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a filogenia. A filogenia é como a gente retrata a evolução no papel, graficamente. Tá? Então a gente consegue produzir árvores filogenéticas, a gente consegue produzir cladogramas que representam as relações de parentesco, as relações evolutivas entre os seres vivos. Então olha aqui no slide. Olha aqui no slide. Então, a filogenia, a representação gráfica das relações evolutivas é o que a gente chama de árvore filogenética. Então, isso daqui é uma árvore filogenética, em que a gente vai ter na raiz dessa árvore filogenética uma linhagem ancestral, certo? E a cada ramificação eu tenho um evento aí de especiação ou de formação de táxons diferentes, quando os táxons aqui, os grupos das extremidades não são espécies, tá? Então, o que eu posso ver aqui, ó? Aqui seria uma ramificação que dá origem a esse grupo e a esse grupo, certo? Aqui é outra ramificação que dá origem a esse grupo, Agora, quando eu vejo uma ramificação em que eu tenho 3 ramos, é porque isso daqui ainda não está muito bem resolvido evolutivamente. O ideal é sempre que eu tenha uma ramificação dupla, tá? É sempre assim. Ok? Quando tiver mais do que 2, não vai estar bem resolvido. Então, vamos ver aqui mais algumas aplicações das árvores filogenéticas. Né? Eu posso falar o seguinte, que uma classificação biológica baseada na filogenia, ou seja, nas relações evolutivas, ela sempre vai procurar formar grupos monofiléticos. Ou seja, grupos que incluem o seu ancestral e todos os descendentes desse ancestral, tá? Então isso é um grupo monofilético, beleza? Quer ver? Vou formar um outro grupo monofilético. Eu pego esse ancestral e todos os seus descendentes. Isso é um grupo monofilético. Se eu pegasse esse ancestral aqui, eu teria que pegar todos os seus descendentes para ter um grupo monofilético. Tranquilo? Ou seja, isso quer dizer o que, galera? Que quando eu considero o ancestral comum de todos os seres vivos e todos os seus descendentes, eu também tenho um grupo monofilético. Ou seja, a vida no planeta Terra, como um todo, é um grupo monofilético. Se eu considerar aquele ancestral, lá, primordial, primeiro ser vivo, e todos os seus descendentes que já surgiram, que estão hoje presentes e que ainda vão aparecer. Então, isso é um grupo monofilético, tá? Volta aqui no slide. Se eu tiver um grupo em que eu excluo um dos descendentes de um ancestral, eu passo a ter um grupo parafilético. Tá? Eu excluí o grupo A. Então, esse grupo aqui formado por B, C e D é parafilético. E ainda, se eu tenho um grupo onde eu não incluo o ancestral, eu vou ter um grupo polifilético, que é o caso desse aqui formado por E, F e G. Ué, mas cadê o ancestral desse grupo? Bom, eu tenho que voltar até um ponto em que G, F e E são coincidentes. Então, eu tenho que voltar aqui, né? E eu tenho que voltar aqui, assim como eu tenho que voltar aqui. Então, esse é o ancestral comum do grupo polifilético E, F e G. Se ele for incluído, né, aí tudo bem, ele deixa de ser um grupo polifilético, mas nesse caso aqui, como ele não está incluído, ele é um grupo polifilético. Se ele fosse incluído, ele seria um grupo parafilético, tá? Aqui alguns exemplos de árvores filogenéticas, então a gente pode ver que na ponta das árvores filogenéticas não necessariamente eu teria espécies, porque aqui eu tenho peixes pulmonares, que são várias espécies, anfíbios, mamíferos, são grupos maiores, né? Lagartos e cobras, e eu vejo aqui que eu também posso ter as características que definem cada grupo, representadas na minha árvore filogenética. Aqui a gente voltou para aquela árvore filogenética que eu tinha mostrado inicialmente, né? Por quê? O que eu falei? Eu não acabei de falar que o ancestral comum, se eu pegar um ancestral comum e todos os seus descendentes, eu formo uma árvore, eu formo um grupo monofilético? Então é justamente isso que está acontecendo aqui, ó. Esse é um ancestral primordial, tá?
e aqui eu tenho todos os seus descendentes. Então, isso aqui é um grupo monofilético. Que seria, então, todos os seres vivos do nosso planeta, incluindo o ancestral. Todos os seres que já foram extintos, enfim, todos os ancestrais são, então, formados aí um grupo monofilético. Pessoal, para a gente finalizar essa parte teórica, então, evolução não é isso aqui. A evolução não tem direção. A evolução não tem motivo, não tem finalidade. Então, não foi o macaco que evoluiu para gerar o ser humano, tá? Não existe esse propósito na evolução. Isso é muito importante, porque isso é cobrado no Enem. Tem umas pegadinhas assim. Então, não existe esta finalidade, essa direção, tá certo? Isso sim é evolução, através de ramificações. Beleza? E para finalizar, eu trouxe aqui esse esquema que mostra o tempo, né, geológico, resume o tempo geológico do planeta e os seres vivos surgindo. Então, para a gente ver aqui, ó, 4,6 bilhões de anos, origem do sistema solar e da Terra, 4,6, 4,5. 3,8 bilhões de anos, aparecimento das primeiras formas de vida. E aí a gente vem, aí começa a diversificação dos seres pluricelulares, a gente tem a explosão de vida aqui no Cambriano, muitas formas de vida diferentes surgindo no Cambriano, que é o início do Paleozoico, tá? Aí a gente tem aqui, nesse limite, ó, do Permiano para o Triássico, uma grande extinção, aqui, extinguiu aí a maior parte dos seres vivos daquela época. A gente tem, então, o Mesozoico, tá? A era do Mesozoico, que foi a era dos dinossauros, olha aqui, ó, os grandes dinossauros, tá? Que foram extintos aqui, ó, 65 milhões de anos, provavelmente aí por conta de um grande meteoro que caiu no nosso planeta. E aí a era em que nós estamos, que é o Cenozoico, tá? Repara, olha só, aonde a gente está surgindo, só aqui, ó. Olha quanta coisa aconteceu para trás, a gente só apareceu aqui. Beleza, galera?